Conversinhas no Fiado. Sua história virando podcast. Sejam todas e todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Conversinhas no Fiado. Meu nome é Stella Kiel, eu sou economista e especialista em educação financeira. Sou fundadora da Investidela e vou ser apresentadora desse podcast. Esse episódio, ele é curtinho e especial para explicar para vocês como que serão as nossas conversinhas daqui para frente. Esse podcast, ele é uma produção da Investidela, que é a empresa de educação financeira que eu fundei em 2020. A Investidela, ela nasceu inicialmente como uma ideia de simplesmente ser um estudo sobre a relação das mulheres com o dinheiro ao longo da história da humanidade. E porque eu ficava muito intrigada pela questão de sempre olhar números que correlacionam as mulheres com o dinheiro e sempre ver que as mulheres têm uma grande desvantagem financeira quando comparadas aos homens. E eu queria muito entender por que isso acontecia. E foi nessa busca que eu encontrei diversas respostas. Foi como se eu tivesse aberto uma caixa de Pandora e tivessem saído de lá de dentro muitos outros problemas e muito maiores do que esses. E foi dessa busca que eu acabei fundando a Investidela. E esse podcast é um dos braços que a Investidela tem para trabalhar a questão da educação financeira, principalmente das mulheres. A ideia básica é que a gente tome decisões mais saudáveis com o nosso dinheiro, sem sofrer tanto e principalmente sem fazer papel de trouxa. Coisas importantes que a gente precisa saber sobre o Conversinhas no Fiado. Que todas as histórias que são contadas aqui são histórias reais de ouvintes do nosso podcast que mandam as suas experiências com o dinheiro através do nosso site ou do formulário que está aqui no link na descrição do episódio. E por conta de serem histórias reais e a gente ter a necessidade de preservar a identidade das pessoas, é que surgiu a Tina. A Tina, ela é uma personagem que vai emprestar o nome e a existência dela para cada uma das pessoas que escrever contando a sua experiência aqui pra gente. E só lembrando, gente, que a Tina, ela pode ser tanto homem quanto mulher. Então, qualquer pessoa que quiser contar algum caso seu envolvendo finanças, pode escrever pra gente que a sua história vai entrar num processo de seleção como qualquer outra, tá bom? Para cada história, nós vamos ter 2 episódios, porque isso ajuda a gente a trazer mais informações para vocês. Então, toda semana sai a primeira parte e na semana seguinte nós vamos ter a segunda parte desse mesmo episódio. A primeira temporada, a ideia é ter 10 histórias para contar aqui para vocês com 10 lições diferentes sobre finanças. E claro, quando a gente fala de dinheiro, de vez em quando aparecem tópicos e conceitos que são um pouco mais complexos. Mas eu vou dar a explicação de todos eles no final de cada trecho de história. Então, no primeiro trecho, eu vou contar alguma coisa de parte técnica para vocês, que pode ser de finanças e economia e também de leis, né, de legislação. E na segunda parte, vai ter essa mesma estrutura. Eu sempre sou uma pessoa muito curiosa, vocês vão perceber isso ao longo dos episódios. E eu morro de felicidade quando vocês mandam fotos de onde vocês estão ouvindo o podcast. E para facilitar a localização dessas imagens na internet, nós criamos uma hashtag
porque a Tina, ela tá no nosso coração. Então, se ela empresta o nome dela para nós, aqui nós somos todas Tina. Sempre marca a hashtag Somos Todas Tinas e, se você quiser, o perfil da Investidela lá no Instagram. Aqui na descrição do episódio tem o link para a nossa comunidade do Conversinhas no Fiado no Telegram. Lembrando que a nossa comunidade é para formar uma rede de apoio e respeito, porque falar sobre dinheiro é um assunto delicado. Então as pessoas elas expõem fatos da vida dela e a gente sempre precisa tratar isso com muita delicadeza, porque as pessoas estão ali expondo muitas vezes um trauma e um episódio delicado, e ninguém aqui tem intenção de fazer com que isso aumente o sofrimento da pessoa. Então, sempre tomar cuidado com as palavras que são usadas nas trocas dentro desse grupo. Se você quiser mandar a sua história, basta você acessar o nosso site e preencher o formulário que está disponível lá dentro da aba do podcast. Eu fico aguardando vocês no nosso próximo encontro. Conversinhas no Fiado. Sua história virando podcast.